Gravando, olá, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso desafio 31 dias lendo o livro de Provérbios, o livro da sabedoria para a gente crescer em graça e em conhecimento da palavra de Deus e ter mais experiências com o Senhor, saber como fazer escolhas acertadas, de acordo com a vontade de Deus para nós, amém? Eu fiquei bastante sumida aqui nesses dias, porque eu tive Covid, né? Tive a Covid, tava me recuperando. Inclusive, gravei os 2 últimos vídeos na fase de recuperação, não estava 100% ainda, mas hoje eu já me sinto bem melhor. E estou aqui para ler o capítulo 17 junto com vocês. Vamos lá. Provérbios 17 começa assim. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Lembrando que Deus não faz distinção, né, de pessoas. Deus não tem filhos prediletos, né? E não existem pessoas preferidas para o Senhor. Ele ama a todos igualmente. Amém? E quando acontece isso aqui, né, que fala no 5, quem caçou do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Tem uma consequência, né? Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Você se orgulha do seu pai e da sua mãe? Lembrando que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa na palavra, né? A palavra fala que a gente deve honrar o nosso pai e mãe para que a gente viva muitos anos nessa terra, tenha vida longa. Essa é a promessa de Deus. 7. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira, né? A mentira, ela é suja, ela não combina com pessoas de respeito, né? Pessoas tementes a Deus. Além de ser pecado, né? Lógico. 8. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Hoje eu vi algo muito interessante. Perdoar é esquecer, né? Você não perdoa para depois ficar lembrando aquela pessoa do delito que ela cometeu, do problema que você teve com ela, né? Não, você perdoa, libera o perdão e esquece, apaga, né? Por mais que a pessoa tenha te ferido, aquela pode ter ficado uma marca, uma cicatriz, mas não vai doer mais. E como não tem dor, você não vai lembrar, né? Isso é perdoar. Perdoar é esquecer. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso, a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Você é uma pessoa revoltada, reclamona? Vamos rever os nossos conceitos, né? É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Interessante. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. Muito, muito importante isso, né? A gente sabe que a gente deve pagar o mal com o bem, né? E o bem, né? Obviamente com o bem também. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa, né? Aquilo que você planta, você vai colher, né? De novo aqui, lei da semeadura, né? Consequência dos nossos atos, né? Muito importante ter isso em mente. Todo ato, toda ação,
né? Tem uma consequência, todo ato tem uma consequência. 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Muito bom. Quando tem um ditado popular que fala: quando um não quer, dois não briga, né? E é muito verdade isso, gente. Olha o que ele tá falando aqui. Vou repetir. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Se um que tá envolvido na briga escolher parar, não tem como continuar. Já parou pra perceber isso? Por isso que depende só de um, né? Quando um não quer, dois não briga. Continuando no 15. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Deus está de olho, né? Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E a justiça de Deus não falha e nem tarda, né? Deus tem o tempo perfeito dele para todas as coisas. Continuando, eu ainda tô um pouquinho cansada, né? Na forma de falar. Ainda é um pouquinho do resquício da doença. Mas graças a Deus já tô curada. Aleluia. Tô curada. O 16 fala assim: não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo, né? Se ele é tolo, ele tem que mudar a forma dele de pensar, né? Enfim, para que ele possa mudar sentimentos e comportamentos e hábitos, né? Não adianta ele querer fazer isso na força do braço dele. Ele tem que começa pela mudança de pensamento, né? Metanoia, arrependimento. 17. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Esse versículo é muito lindo também, né? Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, é aí que a gente conhece os verdadeiros amigos, né? As pessoas que ligam, que se importam, que estão presentes. Teve uma vez que aconteceu algo comigo que uma grande amiga, uma amiga muito amada, perdeu a mãe dela. E eu morava muito longe, eu queria muito poder ter estado com ela, né, naquele dia, para abraçá-la e, enfim, estar presente com ela. E eu não pude ir ao velório da mãe dela, não pude estar presente naquele momento. Eu senti tanto aquilo, depois de um tempo eu pedi perdão para ela, porque eu entendo que eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais para poder estar lá, né? Pegado um ônibus. Eu morava muito longe, eu não tinha carro naquela época, não tinha como chegar. É por isso que eu não fui, né? Mas eu sempre penso que era o melhor presente que eu poderia ter dado para ela naquele momento, estar pertinho dela, né? O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. 18. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. É muito sério. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só desgraça, né? De novo, né? A gente já falou aqui tantas vezes, o poder de abençoar e de amaldiçoar está na nossa boca, na nossa língua, naquilo que a gente profere, né? Se as nossas palavras, elas são para maldizer, né? Como fala aqui, quem vive se gabando está correndo para a desgraça, né? Se são palavras que são cheias de orgulho, cheias de soberba, aquilo também vai ter consequências para a nossa vida, né? A palavra fala que essa pessoa está correndo para a desgraça. 20. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Inclusive foi o que eu acabei de ler, né? É muito parecido. Na verdade, diferente. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos, né? Estou me perdendo aqui. 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Engraçado que nesses dias passando mal, hoje é o meu 15º dia, né? Desde que os sintomas começaram. Nesses dias passando mal, teve um dia, eu não sei qual exatamente,
que eu fiquei muito abatida, muito triste, muito para baixo. E aí eu fiz um exercício muito simples. Eu falei, eu não gosto de me sentir assim, porque eu sou uma pessoa feliz. Só que a doença, ela mexeu com os meus hormônios, eu fiquei muito irritada, muito cansada, muito triste também, né? E aí eu tava com o espelho, tava na frente do espelho, e eu simplesmente sorri. Eu sorri, eu fiquei lá, só assim, fazendo esse exercício de sorrir, assim, assim, assim. E aquilo, a atitude de sorrir, né? Esse exercício facial, já ativou os meus hormônios aqui da alegria, serotonina, sei lá qual foi. Que eu comecei a me sentir bem, né? Eu comecei a me sentir bem só de sorrir. E é exatamente o que o verso 22 fala. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, sorria, sorria. Felicidade é decisão. Felicidade não é sentimento. Felicidade é decisão. Você decide ser feliz. Amém? Eu tava passando lá por uma prova, né? Por uma tribulação, né? Imagina. O meu deserto chamado Covid, mas encontrei a alegria no meio do deserto, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? 23 fala assim: os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Olha, gente, isso não é uma coisa de agora, não, né? Tá aqui na Bíblia, já devia acontecer esse tipo de corrupção há muitos anos, né? Pessoas que se vendem por dinheiro. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. 25. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe, né? Muito parecido com um outro verso que a gente já leu aqui nesse capítulo mesmo. 26. Não é bom multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Olha que coisa chique isso. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado, né? Muitas vezes o silêncio vai ser o melhor que a gente puder fazer, né? A nossa melhor fala vai ser o silêncio, né? Verdade. Quando a gente não tem, né, o que falar, enfim, é melhor que a gente fique calado, né? O silêncio diz muito, né? O silêncio diz muito. Se a gente não tem nada que falar para contribuir, então é melhor que realmente a gente fique calado, né? Tem uma outra frase que eu não tô lembrando agora que fala a respeito do silêncio, mas é nesse sentido mesmo, né? Que às vezes é só de ficar calado você vai, né, em silêncio, você vai mostrar que você é uma pessoa sábia e inteligente. Então, preste atenção nisso. Muito bom. A gente vai ficar por aqui hoje, mas no próximo vídeo a gente lê juntos Provérbios 18. Estamos quase lá. Mais de um terço do caminho andado. Não vamos parar por aqui. É muito importante que a gente termine o que a gente começou. Como eu sempre disse, esse é um exercício de disciplina para mim pessoalmente. E é algo que Deus colocou no meu coração que eu desejo muito finalizar. Fique comigo e a gente vai continuar nessa jornada 31 dias com o livro de Provérbios. Um beijo, Deus abençoe.